Olá, pessoal do Correio Cast, estamos aqui mais um episódio e dessa vez o entrevistado é um grande amigo nosso do Correio Sudoeste desde os primeiros anos do jornal, que é o Luiz Antônio Próspero Gordo, jornalista renomado, famosíssimo, está sempre nas baladas aí do esporte. Tá? Ele adora esporte. E a gente vai ficar sabendo um pouquinho da vida dele aqui em Guaxupé e da carreira dele como jornalista. Ele que esse ano participou da FLIG e tem também umas bibliotecas no nome dele, né? Da FLIG, né? Uma sala de leitura na casa da criança. Então, assim, vamos saber um pouquinho dele. Seja bem-vindo, Gordo, né? Que é o apelido dele, mas ele é magro, viu, gente? Ele é só o apelido que é Gordo. Seja bem-vindo aqui no Estúdio Correio Sudoeste. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo carinho que você tem com a gente do jornal, né? Principalmente por ter vivido uma época do meu pai. Meu pai é uma pessoa que incentivou tantos jornalistas, cartunistas, desenhistas e muito mais, né? E eu espero que a gente tenha um bate-papo aqui bem agradável. Tenho certeza que vai ser. Não, Luciana, antes de tudo, é uma honra muito grande, um orgulho e uma emoção também de estar aqui no Correio Sudoeste, né? Que o seu pai começou uma coisa maravilhosa para a cidade, né? A cidade ainda tinha mais, era a Folha do Povo, e o Correio do Sudeste veio para fazer um jornalismo diferente, muito com a cabeça do seu pai, um grande jornalista, um grande empreendedor, e que deu espaço para muita gente. E eu me lembro que, um pouquinho antes de eu entrar no jornal, no Estadão, em 1984, eu tinha uma coluna no Correio, só não me lembro se era regular, toda edição tinha, mas chamava-se Diário da Província, que naquela época um pouco petulante, que a gente fala, né? Jornalista querendo aparecer, querendo ser mais... divulgar as nossas ideias, né? E era uma coluna bem crítica aos costumes da cidade, à política da cidade, e também um pouco do universo de São Paulo, onde eu morava, já batalhando lá para entrar no Estadão, no Jornal da Tarde. Então o Correio Sudeste foi uma das primeiras janelas que eu tive para pôr a cara para fora e para poder falar muitas coisas que eu gostava, né? Confirmou a tua profissão. Isso, muito, muito em cima disso. E também o Eladir, quando tinha a gráfica, onde hoje é o Vintage, né? Isso, o bar, isso. Muito legal o barzinho lá. O correio era feito lá, impresso lá, e quando a gente criou o jornal Coreto, em 1977, aqui em Guaxupé, a nossa geração de músicos, jornalistas, escritores, um pessoal muito talentoso também. Nós fizemos o jornal e ele abriu a gráfica para a gente imprimir o jornal lá, que foi uma loucura dele, porque o jornal era bem crítico à cidade, né? E mesmo assim ele assumiu todo o compromisso. A gente pôde editar muitos números lá, até a extinção do jornal em 1981. Mas ele segurou muito a barra da gente. Imagino. Né? Se hoje está difícil, imagina aquele tempo. E para falar um pouco assim, do que eu comecei aqui em Guaxupé, eu nasci aqui, né? Meu pai e minha mãe moravam aqui na rua Marília de Dirceu, aqui para cima na Vila Rica, né? Depois mudou ali para Coronel Antônio Costa, que sai em frente à Santa Casa, e ali que foi o centro de tudo, a casa dos meus pais, onde a gente fazia reunião de jornal, de carnaval, de futebol, para tomar uma cerveja, fazer churrasco. Era uma casa aberta a todo mundo, sabe? Casa da juventude guaxupeana, né, naquela época. E eu estudei no Grupo Barão de Guaxupé, né? Depois eu passei para o ginásio, onde eu fiquei até o segundo colegial, na época se falava segundo colegial, quando eu me mudei para São Paulo para fazer o terceiro colegial lá, e o cursinho para o vestibular, que na verdade quando eu saí daqui, era a mentalidade que se difundia na cidade, ou você era engenheiro ou médico, você tinha que estudar. As duas opções. No máximo advogado, naquela época, né? Hoje já é bem diferente. E chegando em São Paulo, eu cheguei até a fazer vestibular para engenharia, e aí nos últimos momentos de inscrição surgiu a oportunidade de eu fazer jornalismo na PUC de Campinas. Eu passei no vestibular, entrei lá, fiquei 1 ano na PUC de Campinas, fiz estágio no Diário do Povo, que era, em Campinas tinham 2 grandes jornais, Correio Popular e Diário do Povo. Fiquei um pouco no Diário do Povo, depois eu pedi transferência para a PUC do Rio, porque eu pensei que o Rio poderia ter um campo maior para berço cultural do Brasil também, né? E fui para o Rio, onde eu me formei, lá na PUC do Rio de Janeiro.
E aí eu fui para São Paulo logo depois que eu me formei, entrei no Estadão e fiz uma carreira de 32 anos lá dentro. Nossa, muito tempo. E no jornalismo, qual que era a tua preferência, assim? Você tinha preferência? No começo foi de tudo um pouco? Foi de tudo e um pouco, até porque quando eu entrei no Estadão, a maioria dos jornalistas daquela época entrava num departamento chamado Revisão, que você entrava às 11 da noite e saía às 6 da manhã, porque você recebia os textos que os repórteres, os jornalistas escreviam na redação, e a revisão, o jornal tinha 6 andares, tem até hoje, né, o prédio, e a revisão ficava no 4º andar, que todo o material que os jornalistas, os repórteres produziam chegava para a revisão, e na revisão a gente começava a corrigir os textos, questão de gramática, erro de informação, uma digitação que fosse, porque na época ainda era laudas, né? A máquina de escrever. Por isso que tinha revisão ainda lá. Eu entrei lá em 1984. E como era uma equipe grande, como todas as vezes que tinham alguma dúvida sobre esportes, por exemplo, um erro de um time, um campeonato, alguma coisa assim, eles me consultavam, porque eu sempre gostei muito de futebol, jogava futebol aqui na minha infância, adolescência aqui em Guaxupé. Meu pai também curtia muito futebol, sempre me incentivou a gostar de futebol. Comprava para mim toda semana a revista Placar, que era uma bíblia de quem gostava de futebol na época, né, nos anos 70, 80. Então eu tinha um conhecimento já um pouco mais aprofundado de futebol naquela época e começava a corrigir as informações do pessoal que vinha, do material que vinha dos jornalistas da redação. E por ser assim, fiquei quase que um especialista ajudando lá na revisão, quando teve uma vaga na editoria de esportes do Jornal da Tarde, que era do Grupo do Estadão, eles sempre requisitavam jornalistas que estavam no banco da revisão. E aí que eu fui levado, a gente fala subiu para a redação, porque é do 4º andar para o 6º, e que eu entrei na editoria de esportes do Jornal da Tarde e vi lá, começou a minha carreira e que me completou praticamente, até para falar que tinha um grande jornalista na época, de muito texto bom, a exigência de se escrever bem era fundamental, e por aí começou a minha carreira ali. E aí, depois de 6 anos praticamente, você começou a cobrir Copas do Mundo? Eu entrei em 84 na revisão, saí em finalzinho de 85, né, quando eles me levaram para a redação, e logo começou a Copa de 86, no ano seguinte, e eu fiquei na retaguarda da cobertura da Copa, lá na redação em São Paulo. A equipe muito grande foi para o México, a Copa foi no México, e na Copa de 90, para minha surpresa, eu tinha 3 ou 4 anos de redação, nem isso, eu já fui escalado para fazer a Copa do Mundo. Bom. Eles confiaram muito, aí eu fui cobrir a primeira Copa em 1990 na Itália. Na Itália, né? Isso. E de lá depois foram uma atrás da outra, até 2022, a última Copa, 2022. Eu tive o privilégio de ser escalado no jornal, né, na Copa de 90, depois 94, nos Estados Unidos, 98 na França, 2002 Coreia do Sul e Japão, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, aí 2014 aqui no Brasil, e foi a última Copa que eu cobri pelo Estadão. O Jornal da Tarde já tinha fechado, que ele fechou em 2012. Foi a última Copa, mas aí eu já tinha, assim, como a gente fala lá na redação, escalado quase todos os setores. Eu comecei com revisor, repórter, depois chefe de reportagem, repórter especial, subeditor, né, dos cadernos de esportes, e aí começou a internet, eu tive que criar um blog, eu tive que ser blogueiro também, até virar editor-chefe de esportes. E chegou um momento que eu editava as 2 editorias, tanto do Jornal da Tarde como do Estadão, que eles deram uma nomenclatura lá, editor-geral de esportes na época. E eu fiquei até 2016, quando eles resolveram acabar com a minha passagem pelo Estadão depois de quase 32 anos. Já estava não, só se fosse o dono. Que assim, a política do jornal impresso, quando começou a entrar em decadência em questão da internet, online, todos os os que tinham mais tempo de redação, né, começaram a ser cortados. Eu fui um deles e outros colegas que estavam comigo também na editoria internacional, na editoria de cultura geral, política também. Por que, sim? Você acha porque além dos salários serem já altos naquela época, além da economia, eles achavam que também você ficar muito tempo
não é que cansava. Para eles achavam que tinha que renovar os quadros e tal, e também foi bem mesmo por questão econômica, sabe? Porque meus 2 últimos anos como chefe lá de esportes do Estadão, eu passei mais a demitir gente da nossa equipe do que praticamente fazer um trabalho decente de jornalismo, né? E aquilo era uma coisa terrível. Cada semana, a cada mês, tinha que demitir 2 ou 3, e a equipe foi encolhendo, até chegar um momento que eles vão cortar o maior salário, que no caso sempre era o editor, né? Sim. E no meu caso não fugiu isso, não fugiu essa regra. E aí você teve que se reinventar. Aí assim, eu depois que eu saí, você tem um período que você fica meio perdido, né? Não sabe o que fazer, porque eu passei 32 anos lá dentro. É uma vida, meu Deus. É uma vida, depois de muita coisa, conhecer muita gente. Aí eu fiquei um pouco perdido e comecei a pensar em aposentadoria, porque pelo tempo de contribuição que eu tinha e mais o tempo de jornal, né, de registro, eu comecei a pensar, mas ao mesmo tempo eu resolvi criar um site junto com outros 2 amigos que também tinham sido cortados do jornal. A gente criou um site chamado Chuteira FC, que foi, assim, era uma coisa muito interessante, porque eu consegui reunir, além de outros jornalistas importantes da época, tinha um cartunista, tinha colaboradores, escritores, o Luiz Rufato, que é um grande escritor brasileiro premiado, ele colaborava lá, e eu comecei a trazer muita gente, só que, como você sabe, a coisa mais difícil era arrecadar, né? Ter fundos para poder manter o jornal, publicidade muito difícil, manter o site. Ele foi criado em 2017, e a gente ficou com ele até 2018, quando os outros que estavam tocando comigo resolveram falar, não dá, ainda não entrou. Porque a internet, muita gente acha que é só conectar, escrever, pronto, mas até você começar a ter uma renda com a internet demora muito, não é uma coisa muito fácil de se resolver, mesmo os canais de YouTube e tudo, e no Brasil ainda está um pouco, não é embrionário, mas é muito difícil. Esses influencers de hoje, esses sim tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, então os anúncios vêm meio de forma automática, né? E aí eu fiquei 2 anos com esse site, fizemos uma parceria com a revista Carta Capital, foi muito importante. E a Carta Capital era dirigida pelo Mino Carta, um dos maiores jornalistas desse país. E aí eu fui cobrir a Copa de 2018, um pouco mais com os recursos próprios, um pouco da ajuda da revista, mais para divulgar o trabalho. E foi a Copa de 2018 na Rússia. E a última agora, em 2022, eu arrisquei também fazer um projeto mais de vídeo, né, cobertura com canal no YouTube. Praticamente a maioria das matérias que eu fiz foi em cima, usando o YouTube, né, mas aí também mais com recursos próprios mesmo, né, para não deixar assim também interromper uma carreira de cobertura de Copas do Mundo, dividir lá alojamento com outros parceiros de outros jornais e tal. Legal. E foi uma cobertura interessante, a primeira que eu fiz por vídeo. E falando em Copas do Mundo, qual que foi a maior surpresa para você ao cobrir essas Copas? Assim? Teve alguma coisa que foi maior surpresa? Surpresa eu não digo muito, mas assim, tem fatos assim inéditos, porque cada Copa num país diferente, né, você tem contato com a cultura de um outro país completamente diferente do nosso, muita gente que você jamais imaginaria que poderia conhecer, jornalistas de outros países, próprio mundo do futebol também, né, muito abrangente, a seleção brasileira que chama muita atenção, né, então você vê quando tem Copa o país para acompanhar, né, então assim, de surpresa, eu vou te falar que quase toda a Copa sempre teve uma surpresa. E alguns acontecimentos também, como na Copa de 90, quando foi a primeira minha, que eu cobri basicamente batalha de hooligans ingleses e holandeses na Ilha da Sardenha, que marcou muito a minha carreira também, foi uma das primeiras matérias que eu fiz com repercussão nacional. Depois na Copa de 94, um episódio lamentável no final, quando o Brasil foi campeão, com os dirigentes da CBF, que na época atacavam muito a imprensa paulista, e eu era representante da imprensa paulista, e sendo mineiro, mas eles nem sabiam que eu era mineiro, na verdade eles achavam que eu era paulista, cobrindo a Copa do Mundo, e como a imprensa paulista sempre foi muito crítica à seleção brasileira, e aí quando o Brasil foi campeão, havia 24 anos que o Brasil não conquistava uma Copa,
eles, por bem, na festa de comemoração no hotel que estava hospedado a seleção em Los Angeles, começaram a zombar e xingamentos para cima da gente, né, imprensa paulista. E num desses xingamentos eu fui questionar o secretário-geral da CBF na época, e ele me agrediu com um soco. Eu tive que revidar o soco. Ficou muito famosa essa história, mas é uma história que eu sempre conto porque muita gente pergunta, mas que eu não gostaria, porque eu fiquei marcado por essa briga, quando na verdade eu queria ser marcado pelo material que eu fiz durante a Copa, né? A cobertura, todas as matérias que eu escrevi. Mas enfim, foi uma briga terrível, que depois os policiais americanos me levaram para um banheiro do hotel, onde aconteceu tudo, me deram segurança para trabalhar no dia seguinte. Voltei lá, trabalhei normalmente, e a seleção embarcou no dia seguinte dessa briga para o Brasil. E chegando aqui, teve todo aquele episódio na época da Muamba, do Tetra, né? Que o Ricardo Teixeira trouxe uma choperia imensa, jogadores trazendo geladeira dos Estados Unidos na época, né, de 1994. Mas foi uma coisa triste daquela Copa para mim, foi marcante. Ficou muito marcado isso, até hoje muita gente me cobra essa história para eu contar com detalhes e tal. Inclusive, há pouco tempo eu dei uma entrevista a um colega meu, companheiro de muitas jornadas, Cosme Rímolo, no R7, no site do R7 da TV Record, e ele pediu para eu relembrar a história, eu relembrei, e foi uma repercussão muito grande também no próprio material dele, né? Aí depois as outras Copas tem o Ronaldo Fenômeno na famosa convulsão de 98, o Brasil volta a ser campeão em 2002, então assim, cada Copa tem uma coisa muito diferente, e o mais legal de tudo, eu recomendo para quem for jornalista de esportes, tentar cobrir uma Copa do Mundo, porque vai um aprendizado absurdo, de todos os sentidos. Não só do futebol em si, mas cultura, também, tudo. Muito interessante. E convivência também com jornalistas do mundo inteiro, é muito interessante. Imagino, né? E assim, quais as principais mudanças que você observou no estilo do jogo das seleções brasileiras, desde a Copa de 94 até agora? Então, o futebol brasileiro é assim, um pouco de ciclos, mas agora a gente está numa fase assim, que está demorando para retomar o que foi, né? A última grande seleção que eu vi, não de perto, mas eu vi pela TV, acompanhei na Copa de 82, foi a época do Tele Santana, com Falcão, Sócrates, Zico, era uma seleção que encantava o mundo, né? Não ganhou a Copa. E depois cobriram as Copas, principalmente a seleção brasileira. A de 94 foi uma seleção muito pragmática, no estilo do Parreira, né, de jogar muito pensando no resultado e não se expor muito, porque a Copa foi disputada nos horários impróprios nos Estados Unidos, meio-dia, 4 da tarde, lá muito calor, né? Diferente da Europa, que a maioria dos jogos é à noite na Copa. E aí o Brasil teve que fazer um jogo que não caiu muito na graça da torcida, mas foi campeão, né? Até 2002, quando ainda tinha Ronaldinho Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Filipão conseguiu dar uma cara legal para a seleção, o Brasil jogou bem. De lá para cá, nas outras Copas, ficou uma coisa mais europeia, mais estilo de europeu, né, de jogar, até porque a maioria dos jogadores do Brasil que formam essas seleções, esses jogadores, eles são formados na Europa, são ainda que muito novinhos, a gente nem conhece direito. Na Copa de 2014, por exemplo, que foi aqui, o Davi Luiz, todo mundo gostou dele e tal, mas ele nunca jogou aqui num grande clube, jogou quando tinha 18, 17 anos e foi já para a Europa. O Hulk ninguém conhecia. De muitos jogadores e o fenômeno se repete até hoje. Se pegar a escalação agora que o Dorival Júnior convocou para esses jogos agora das eliminatórias da Copa de 2026, tem jogo agora aqui semana que vem já. Se você vê a escalação, não conhece quase ninguém. Não tem um jogador assim que a grande torcida, a massa da torcida, não tem conhecimento, porque eles jogam tudo lá fora. As crianças conheciam o Zico, então, até hoje, né? Falam do Zico, tal, Sócrates. Hoje hoje começa a Copa, assim, a gente fala, quem que é esse? Quem que é esse? Quem que não... Tirando um ou outro, no caso o Vini Júnior, que está mais famoso, o resto ninguém conhece, e aí perde um pouco da identidade com a gente, né? Aproveitando esse gancho aí, quais os jogadores que você acredita que tem potencial para serem as próximas estrelas do futebol?
Então, do que a gente tem visto, por exemplo, o Vini Júnior, ele tem tudo para ser um protagonista, mas ainda não foi na seleção. Ele está começando no Real Madrid, muita gente acha, ele tem, acho que se não me engano, 23 anos, vai para 24, uma idade ainda, o jogador fica maduro mesmo aos 27, 28 anos, quando ele está na plena forma, tanto técnica como física, né? E o Vini Júnior tem tudo para ser isso, só que o Vini Júnior tem esse problema que ele pôs na cabeça dele que ele tem que lutar contra o racismo. Eu acho muito justo isso, porque certo. Quem sofre é que sabe o tanto que é duro isso. E isso aí tem prejudicado um pouco dele, um pouco o jeito dele jogar e de ele enfrentar os adversários. Então ele passa a ser até mexe com o emocional. Muito pessoa, emocional. Né? E ele passa a ser um jogador que ele não admite desaforo e também provoca os outros, né, os que vêm contra. E aí, por isso que eu acho que ele pode ser um grande talento para a próxima Copa, desde que ele consiga pôr um pouco na cabeça, resolver um pouco essa questão, né? Que não é fácil, é uma luta que ele tem desde criança, e só quem sofre é que sabe. Não sou eu aqui que vou falar o que é. E aí a gente tem o menino que foi revelado no Palmeiras, o Endrick, que está no Real Madrid, esse novo menino do Palmeiras, o Estevão, que está jogando muito bem, né? Que é um jogador muito talentoso. O Luiz Henrique do Botafogo, tem alguns bons jogadores que em 2026 já podem esperar coisa boa, desde que o técnico tenha os nomes aí, para ir acompanhando até lá. Desde que o técnico tenha essa compreensão da qualidade de cada um deles. E o que você, sobre a sua experiência do impacto das novas tecnologias, né, com o futebol, como a inclusão do VAR? O que mudou? O VAR era uma ferramenta que o futebol precisava. Eu não gosto muito, mas eu aprendi a aceitar porque é uma ferramenta muito interessante para o futebol. O problema maior é que a tecnologia, principalmente aqui nos Jogos do Brasil, ela está muito aquém da necessidade que a gente tem de ver todos esses ângulos diferentes de um jogo. Lá na Europa, por exemplo, você acompanha os campeonatos europeus via TV aqui, você vê que para eles definirem, por exemplo, um impedimento, para quem conhece futebol, é rápido, é questão de minutos, porque a tecnologia, o próprio computador já mostra. Tá? Aqui não, aqui você tem que ficar traçando linhas. Quem mexe com computação, design gráfico, sabe que não é fácil fazer isso. E a qualidade das imagens são muito ruins. Eu falo, meu filho que é formado em audiovisual na Unicamp, agora está estudando nos Estados Unidos, ele sabe muito bem ver essa questão de imagem, ele sempre me adverte, fala, olha, o frame da imagem tal está errado, por isso que essa linha está errada. Então a tecnologia é muito ruim aqui ainda. Então o VAR, nesse sentido, mais atrapalha do que ajuda, mas é uma ferramenta que o futebol precisava, porque a maioria dos esportes tem, né? O tênis tem, o vôlei tem essa revisão, se está na linha, não está, os principais lances. Então, ele veio para ficar e também é um jeito de mostrar que o jogador não pode ser mais malandro, ficar simulando, cai aqui para cavar um pênalti, para cavar uma falta, porque as câmeras estão registrando tudo ali e o juiz, o árbitro do jogo tem acesso, né, depois das imagens, então é interessante. E falando do racismo, como você avalia assim, as medidas de combate ao racismo? No futebol está muito devagar mesmo, porque não tem punição praticamente. Quem comete racismo, por exemplo, nas arquibancadas, torcedores, eles mal são punidos, eles respondem a um processo, passam 2, 3 dias, depois são liberados. Os clubes também que têm os torcedores que promovem isso, não acontece absolutamente nada com eles, a não ser multas das confederações internacionais, que também não é uma coisa que você vai resolver o problema. E entre os jogadores também, os que provocam os outros com xingamentos e tal, também não acontece absolutamente nada com isso. E a FIFA, no caso a FIFA que dirige o futebol internacional, a CBF aqui no Brasil, eles ficam com essas campanhas, chega de racismo, basta de racismo, mas assim não atuam para valer. Não adianta só uma campanha educacional, precisa ter uma legislação mais específica dentro do futebol, porque se você comete um ato de racismo na rua, você está sujeito até a ser preso. O futebol é praticamente um campo aberto, as pessoas não estão muito preocupadas e por isso que eu acho que falta um pouco mais de rigor. E o papel da mídia nessa
Então, a mídia é para variar, né? Assim, a mídia divulga, fala, mostra, explica, põe as imagens, denuncia até, não é nem papel denunciar, mas mostra as imagens, no caso, né? Isso. De imagens, escreve fotos e os vídeos, mostra, mas fica nisso, né? Parece que... porque é a autoridade maior que tem que tá lá, tá tudo, né? Tá tudo explicadinho lá, é só atuar. E a respeito, assim, vamos falar um pouquinho do esporte de Guaxupé? Podemos. Como que você vê atualmente, assim, né? Todo mundo lamenta, né? A esportiva sempre teve tanto nome, sempre foi tão atuante, agora tá assim, né? Sem nada. Então, o esporte da cidade, tantas pessoas reclamam, né? Da falta, inclusive de crianças começando no esporte, né? No futebol, principalmente, né? Então, como eu não vivo o dia a dia aqui, acompanho muito pelo que vocês publicam, mostram, né? Também nas redes sociais. Tenho grandes amigos aqui, o professor Marcos Sai, que a gente chama de Leiteria, que trabalha na Secretaria de Esportes aqui de Guaxupé, que trabalhou muitos anos também aqui no Country Club, na piscina, né? Então, eles sempre me informam como é os acontecimentos do esporte aqui. O Marinho, que é um grande amigo, eles já dirigiram já a esportiva há um tempo atrás, eu colaborei muito com eles na época. Inclusive, fiz um acordo com o Vanderlei Luxemburgo, na época era treinador do Corinthians, a esportiva foi lá fazer um jogo-treino com o Corinthians na época. Mas eu acho que o que falta aqui também é um pouco de envolvimento do poder público com o futebol. Eles falam, não pode, porque é proibido um prefeito incentivar. Não é bem assim, porque, por exemplo, o estádio é municipal. Então, cabe deixar o estádio super aparelhado para a esportiva poder desfrutar. Eu vejo lá o caso de Palmeiras, São Paulo, são grandes potências do futebol internacional, não só do Brasil. Onde eles têm o CT, Centro de Treinamentos, que é ali na Barra Funda, numa avenida muito importante de São Paulo, os terrenos em regime de, como chama isso? Comodado com a prefeitura. Por 100 anos, já foi renovado por mais 100 anos. Quer dizer, praticamente deram os terrenos para os clubes construírem ali os seus CTs, Centro de Treinamento, que é a base de tudo. Então, assim, só para falar um pouco da esportiva, uma que a maioria aí, principalmente agora, essa nova presidente que está aí, ela nem fica em Guaxupé, nem é de Guaxupé. Não que ela não tenha que ser daqui de Guaxupé, mas assim, como é que ela vai dirigir um clube que é uma paixão da cidade, né, envolve tanta gente, se ela nem fica aqui? Eu nem sei como, agora não tenho informação nenhuma para saber se ela continua na presidência ainda, mas acho que sim. E acho também que, por exemplo, um prefeito poderia fazer esse trabalho de ceder um terreno grande, ajudar com terraplenagem para se construir os campos de futebol, construir um centro de treinamento, porque não ficaria só para a esportiva. A meninada que gosta, que quer jogar futebol, teria espaço também, um espaço público para poder treinar, jogar, fazer uma parceria com essas séries de academias que a gente tem aqui na cidade, para os jogadores, na hora que precisar do trabalho físico, de usar as academias. Tem muita coisa que pode ser feita pela cidade. Basta também querer, né? Também não só pensar em si, fazer uma cola. É importante para a cidade ter um time profissional, então vamos arregaçar as mangas e todo mundo participar. Porque quando a esportiva está em plena atividade e bem gerida, a cidade se mobiliza. Eu lembro que em 1975, quando deu um grande plus na esportiva, que o saudoso José da Lora, né, de família tradicional de Guaxupé, era presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele cedeu um monte de jogadores, meninos que estavam vencendo a idade das categorias de base, já vieram para cá, uns até casaram aqui, né? Assim, grandes jogadores que vieram, depois seguiram carreira fora daqui da esportiva, e a cidade parou. A cidade parava para ver os jogos. Era uma média de 3, 4 mil pessoas por jogo lá na esportiva. Era uma coisa absurda. Uma cidade, na época, acho que tinha 25 mil habitantes. Então, tinha quase 4 mil, 5 mil. Quando conseguia entrar, porque ficava muito... move várias coisas. Então, né? Por isso que, assim, eu acho que falta um pouco de vontade do poder público também. Quem sabe agora, do próximo prefeito, né? Por exemplo, o Jarbinhas, ele já foi presidente da esportiva, né? Já dirigiu. Foi incentivador. Ele sempre gostou. Agora, cabe a ele também dar... Muita gente está esperando. Arregaçar as mangas e ir para cima. Eu acho que a base de tudo seria a construção desse centro de treinamento. Porque aí a esportiva vai ter um local dela.
assim, ela tem aonde ficar, ela tem sede, porque hoje ela não tem sede, usa o campo, o estádio municipal, e só, ela não tem um lugar físico dela. Do clube, né? Então precisa ter, e aí teria alojamento para os garotos, para os próprios jogadores que foram contratados para começar aqui e tal. Tem muitos meios, basta querer. Não, mas quem sabe, né? Vamos ver futuramente. E vamos falar um pouquinho do futebol feminino. Como você está avaliando aí os times brasileiros? Parece que está dando, né, tem um destaque. Então, o futebol feminino aqui no Brasil é um fenômeno porque, assim, nunca teve incentivo. Muito pelo contrário, sempre foi muito discriminado, muito deixado de lado. E aí, a partir do momento que lembro que a presidente era a presidente Dilma, porque assim, o futebol, os clubes, a maioria dos clubes deve muito para o governo, né? Muito em questão da Receita Federal, também dívidas trabalhistas e dívidas de impostos também, né? E sempre tem um perdão dessas dívidas, mas nunca tem contrapartida. E eu lembro que a Dilma, quando teve a nova Lei Geral do Esportes, que ela era presidente, o ministro do Esporte, na época, eles criaram essa nova lei, acho que para os clubes terem o perdão da dívida ou renegociar a dívida no longo prazo, eles teriam que ter algumas contrapartidas. E uma delas é que cada clube teria que ter um time feminino. E aí os clubes tiveram que se virar, correr atrás. Uns até não tinham estrutura nenhuma, até terceirizavam o futebol feminino. Né? Muitos clubes do Paraná, aqui de São Paulo, de São Paulo também. E aí eles foram obrigados, e isso começou a fomentar a criação de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, todo mundo ter o seu time feminino, e isso incentivou, né, o futebol feminino no Brasil. E agora está naquele estágio, já tem o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, já tem campeonato de categorias de base de futebol feminino, agora cabe também aos clubes entrar mais pesado, né, na situação, até porque depois desse resultado do Brasil foi medalha de prata na última Olimpíada, né? É um marco, assim, um lado do futebol que está crescendo muito no Brasil. Eu tenho acompanhado, não muito de perto, mas mais pela TV, os jogos dos campeonatos paulistas e do brasileiro, por exemplo, tem em média de 10 mil pessoas acompanhando, é muita coisa no futebol feminino. No começo, a gente está lá embrionário, e a seleção sempre teve bom destaque, né? Os Jogos Olímpicos, tem a Copa do Mundo. Porque é futebol brasileiro. Então, e a Marta foi premiada 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Então, quem incentiva maior que esse? Nossa. Mas eu acho que ainda deve muito. Os investidores no futebol teriam que olhar com mais carinho para o futebol feminino, que é um lado do futebol muito importante. Tá. E, Gordo, você tem vindo sempre para Guaxupé? Agora vamos dar assim, você vem para Guaxupé sempre, como é que é? Não, eu vinha muito, né? Mas como meu pai ficou hospitalizado, já faz 3 anos que ele está em São Paulo, em tratamento, recuperação, e eu sou casado com a Rosimeire, a filha do Toninho Duque, da dona Mariana, que infelizmente já faleceram, né? E a gente mora em São Paulo já há 40 anos. Então eu tenho vindo pouco, de uns 3 anos para cá. Sempre quando tem alguma oportunidade para vir, a gente vem, mas tá um pouco difícil de vir, porque o meu pai está lá. Depende mais. Ela já não tem os pais aqui também, então fica um pouco mais difícil. Mas. E aqui quem são suas referências, suas amizades? A pessoa, você fala, eu tenho que ir em Guaxupé, eu tenho que ver tal pessoa. Tem os amigos que a gente fala que não é amigos, são amigos de irmãos, né? Porque tem um amigo nosso que é daqui, mas mora em Mococa, o Carlos Paterlini. Ele fala que a nossa amizade já tem mais de 50 anos, né? Nós somos amigos desde garotos, a gente jogava futebol junto, tem os times de futebol aqui. Então, eu venho aqui, o Tampa, falo Leiteria, Marimboco, Gel, o Miguezinho Gabriel, que é parceirão meu, né? Compositor, um grande músico também, que está um pouco esquecido. Guaxupé precisa lembrar um pouco mais do Miguezinho Gabriel, um cara muito importante, talentosíssimo. Inclusive, a Márcia Tauil, na abertura da Flig, cantou uma canção dele, né, chamada Plenitude. Foi muito legal lá, eu acompanhei pelo vídeo e tal. Então, assim, essas são as referências, além dos familiares, né? E também por gostar. Eu sou muito apaixonado por Guaxupé. Que bom. Tem que vir várias vezes para trazer suas ideias. Porque aqui é muita coisa que aconteceu na minha vida. Começou aqui, né? A gente começou fazendo jornal aqui. Éramos estudantes ainda, né? Carnaval,
Mises de Bagdá, nos anos 70, futebol mesmo, muito jogo, muita coisa. Cultura, aprendi política também. Para quem não sabe, fui um dos fundadores do PT aqui em Guaxupé, em 1981, 82. Então, atuei muito aqui, a cidade me deu uma base muito grande, né? Então, você sempre tem raízes aqui. Tem que ter orgulho da cidade, né, onde eu nasci, muita coisa que eu aprendi aqui. Então, tá bom. Olha, eu adorei o bate-papo, tenho certeza que todos os nossos seguidores vão gostar também e que seja o primeiro de muitos. Está aqui liberado o microfone, o estúdio do Correio Sudoeste para quando você quiser. E vem contar mais histórias aqui para nós. Assim que você me chamar, eu venho. Não, muito vou legal. chamar, assim, já está feito o convite. Muito legal estar aqui. No começo eu falei, é um orgulho muito grande, uma honra, né? Porque o Correio Sudoeste foi uma casa que me abrigou quando eu estava começando a minha carreira de jornalista, né? E tenho assim, uma gratidão. Teve um orgulho. O gordo pela Copa, o gordo, né? Gente, sempre Deus. Quando eu era convocado para ir para as Copas do Mundo, que o jornal lá me escalava, ele publicava, olha, o jornalista guaxupiano está indo cobrir a Copa e tal, era muito legal. Prazer. E o Correio Sudoeste foi muito importante na minha carreira e vai ser para sempre. Eu agradeço muito de coração, um abraço a todos aí, que continuem prestigiando o Correio Sudoeste, que é um patrimônio da nossa cidade. Obrigada.